tarde a todos. Já boa noite, se não dizer para alguns, né? Sejam bem-vindos ao simpósio de Tax Innovation e vamos discutir hoje o case da BASF. Será uma ótima oportunidade de conhecermos um pouquinho aí sobre essa transformação e inovação digital na área tributária. Meu nome é Ednilson Apolinário, eu sou vice-presidente de tributos da ANEFAC e hoje estou aqui com a Alteryx, que é a nossa grande parceira e que está conduzindo e organizando esse simpósio junto com o nosso time da BASF. Então, a todos, sejam muito bem-vindos e apenas uma informação adicional, para aqueles que eventualmente queiram a pontuação no CRC, por favor, coloque o nome completo no chat, que essa é uma das recomendações do CRC. Para quem não conhece a ANEFAC é uma associação de executivos de finanças, administração e contabilidade que atua nacional e também internacionalmente. Então, para aqueles que ainda não conhecem a ANEFAC, procurem os nossos sites, procurem as nossas mídias, que será um grande prazer tê-los não só nesse evento, mas em outros eventos também. Bom, de bate-pronto, eu passo a palavra agora para o Carlos, que é da Alteryx, que vai poder falar um pouquinho mais desse evento e também apresentar os nossos demais convidados que nos brindarão hoje falando um pouquinho sobre Tax Innovation. Carlos, é contigo. Perfeito, boa tarde, Genilson. Muito obrigado a todos pela presença. É um prazer aqui estar hoje com vocês para a gente falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho de inovação dentro da área tributária. Eu trabalho aqui na Alteryx Brasil, no atendimento a grandes contas corporativas. Tenho diversos clientes que utilizam nossa tecnologia na área financeira, contábil e também de tributos. E essa primeira parte aqui do nosso bate-papo é para que eu possa colocar para vocês um pano de fundo e que vocês comecem já a botar aí para pensar, né? Um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar hoje. Então, estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Acho que já deve estar visível, né? Perfeito. Bom, antes de eu falar sobre a Alteryx em si, a tecnologia e contextualizar mais coisas, né? O que eu queria trazer à tona para a gente conversar um pouquinho, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito de um tema bem recorrente, que é o famigerado transformação digital, né, que vem embalado aí de outros rótulos, né, mas que tem tido aí a roda de discussões muito frequentemente dentro do grupo de finanças, né, das áreas financeiras das empresas, e a gente aqui na nossa perspectiva de fornecedor, né, enxerga que isso faz todo sentido pela questão de que a área financeira é uma das que estão mais defasadas em relação ao investimento em tecnologia e inovação. E acho que o momento simplesmente deixa sem opção, né? Ou seja, buscar a transformação digital. E em conversas com CFOs de grandes empresas, é basicamente esse pano de fundo que tem motivado a adoção de tecnologias como Alteryx em grandes corporações. E como que isso basicamente hoje afeta as empresas, né? Nesse ciclo desconexo, né? Quando a gente olha a transformação digital, a gente vê que pessoas, processos e principalmente o acesso à informação, acesso aos dados de uma forma facilitada, são os três pilares mais importantes, né? De empresas que têm bastante eficiência e produtividade. E justamente aí a gente vê onde estão as grandes oportunidades de melhoria. E isso é um ciclo que ele é vicioso, né? Ou seja, se as pessoas, né, têm dificuldades para acessar os dados ou gastam muito tempo trabalhando a informação para conseguir fazer uma entrega, e o ferramental não é adequado, esse trabalho é manual e repetitivo, todo mês tem que fazer a mesma coisa, copia, cola, repete,
um monte de planilhas, planilhas que quebram, né? E a pressão que a gente tem de fechamento, a pressão por não errar, o acúmulo de atividades, enfim, isso acaba virando, né, um ambiente onde, inclusive, as pessoas, né, acabam se desmotivando, né? Então, a raiz fundamental da transformação digital é trabalhar esses 3 pilares, né? Como que a gente efetivamente ajuda as pessoas a fazerem mais com menos, ganharem superpoderes tecnológicos, dar um upgrade aí na capacitação, conseguir ter ferramental adequado para trabalhar a informação e conseguir automatizar aquele trabalho que é operacional e repetitivo. Então, isso na prática é o que a gente vê como a transformação digital. E isso também traz, né, não só benefícios, mas como responsabilidades, né? Porque no nosso mundo tradicional, né, as demandas, principalmente de tecnologia, elas dependem, né, de que uma área dentro da empresa possa desenvolver um projeto. E quando a gente fala de tecnologias de vanguarda como essa, na verdade, a gente está trazendo empoderamento para as pessoas, né? E isso traz muito mais dinamismo, muito mais produtividade, muito mais autonomia e a possibilidade de explorar muito mais casos, né, de melhorias dentro das empresas. Então, nesse propósito e nesse contexto é que nasceu a Alteryx, uma empresa de tecnologia totalmente dedicada a fornecer tecnologia para esse tipo de automação e facilidade no consumo de dados, focando nos 3 pilares. A gente nasceu como uma empresa de consultoria nos anos 90. Antigamente a gente pegava os dados dos clientes, trabalhava a informação e devolvia a informação tratada e melhorada como uma entrega de serviço. De tanto fazer isso, a gente criou tecnologias para possibilitar que a empresa crescesse e tivesse escala. Em meados dos anos 2000, a gente decidiu efetivamente sair do negócio de consultoria e focou na tecnologia que nós criamos. E foi a melhor decisão que fizemos. Desde então, a gente teve a oportunidade, em 2017, de abrir o capital na Bolsa de Valores. Em 3 anos, a empresa valorizou mais de 1000%. Hoje são mais de 6 mil clientes no mundo, mais de 200 clientes na América Latina, mais de 100 no Brasil. E muito impulsionado também pela adesão das grandes consultorias, né? Tanto Accenture, McKinsey, Price, Bain, Deloitte, Ernst, KPMG, BCG, Integration e outras têm contratos corporativos onde os próprios auditores, consultores dessas empresas utilizam o Alteryx no seu dia a dia para as entregas para os clientes. E isso o cliente acaba percebendo, ele fica curioso, qualquer tecnologia, e acho que isso também impulsionou bastante aí o nosso sucesso. Temos clientes dos mais variados setores, segmentos, portes e tamanho de mercado. Então, é uma tecnologia que cabe e tem impacto desde empresas menores até as empresas maiores, seja de qual segmento de mercado for. E dentro das empresas também, além da área financeira, áreas de vendas, marketing, logística, enfim, áreas de compras, áreas de RH, as áreas de TI, todas elas têm possibilidades e casos de uso. Então, justamente isso começa a mostrar um ponto da nossa tecnologia, que é a versatilidade, né? Uma tecnologia bastante versátil para trabalhar com casos de uso de qualquer segmento de mercado e qualquer departamento dentro das empresas. E como que a gente consegue isso, né? Ou seja, ser uma tecnologia que empodera pessoas, que possibilita trabalhar com uma produtividade muito maior e que pode virtualmente ser utilizada por qualquer tipo e porte de empresa, né? A gente foca nessa tecnologia em 2 pontos principais, que é tornar essa tecnologia muito facilmente de plugar a qualquer fonte de dados que a empresa tiver, de qualquer tecnologia, e que seja feito de uma forma muito fácil, sem trabalho, e que a gente consegue trazer também bastante produtividade por conta dos bloquinhos, né, que a gente já tem de funcionalidade pré-construídos dentro da ferramenta. Então, o Alteryx faz uma dinâmica muito interessante, diferente do Excel, diferente de uma programação, que é uma linguagem visual, né? Pega a caixinha de funcionalidade, arrasta e coloca na tela. Pega uma outra, coloca e vai construindo uma lógica, né? E com isso é uma tecnologia muito fácil de ser trabalhada. O requisito mínimo é que a pessoa tenha um conhecimento intermediário de Excel, e com isso e uma dedicação de estudo, ela consegue facilmente sair produzindo com Alteryx. Então, esse
é o nosso grande diferencial, né? E além de tratar dados, né, a mesma tecnologia, o mesmo investimento, ele depois no futuro possibilita outras coisas, né? Ou seja, esse cinturão aí do Batman de funcionalidades, né? Essas caixinhas de Lego, elas se expandem, né? A gente tem caixinhas aí para ciência de dados, caixinhas para distribuição de relatórios, informações, automação. A gente tem caixinhas de dados para agregar informações externas, informações da Serasa, de outros birôs. São N possibilidades, né? E isso também é um aspecto interessante da tecnologia, porque fatalmente, quem trabalha com essa ferramenta, ela consegue automatizar vários processos de negócio e não apenas um com a nossa tecnologia. E o nosso foco é ser 100% autosserviço, então existe toda uma comunidade de clientes, funcionários, parceiros e consultorias que já utilizam a nossa tecnologia e são ativos na comunidade. Existem treinamentos gratuitos, certificações gratuitas, existe todo um ecossistema que a Alteryx criou e fomentou para que o acesso à informação e que vocês consigam compreender e fazer coisas com a tecnologia o mais rápido possível. Então, além da tecnologia em si, existe todo um amparo aí por trás da nossa empresa que possibilita isso. Então, gente, basicamente era isso, só para dar um paninho de fundo aqui, da onde viemos, para onde vamos, um pouquinho aí sobre a nossa tecnologia, mas, assim como todos, tem que concordar, a parte mais interessante do nosso evento de hoje está para vir. Então, queria já agradecer novamente a presença de todos vocês e convidar os meus colegas da BASF, que agora vão falar para vocês o que todos vieram ouvir, como que eles utilizaram a tecnologia Alteryx em Tex Innovation e o que eles conseguiram de melhorias com isso. Pessoal, agora a bola está com vocês. Obrigadão. Obrigado, Carlos. Quem está falando aqui é o Denis. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Tá. Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é o Denis, né? Eu sou do time de Tex Innovation da BASF, né? Hoje a gente vai apresentar aqui para vocês o nosso caso de transformação digital, né, dentro de Tex, e como que a Alteryx tem ajudado a gente a acelerar a nossa transformação digital aqui, tá? Primeiramente, eu vou apresentar aqui a gente que está aqui, né, de Tex Innovation, para falar com vocês, né? Eu, Denis, tem a Juliana e o Rafael, tá? Aqui a gente, a título de curiosidade, a gente colocou nossas formações aqui, né? Eu sou administrador, o Rafael e a Ju são de contábeis, então a gente não é da área de tecnologia da informação, nós viemos da área de Tex mesmo, começamos na área de Tex Compliance, na área de entrada de nota fiscal, apuração de impostos, então não somos formados, apenas alguns cursos a gente fez na área de tecnologia, então a gente tem muitos anos aí de experiência na área de Tex e recentemente a BASF 2 anos aí que a gente formou mais ou menos esse time, que a Ju vai contar um pouquinho para a gente lá, tá? Além de nós três, ainda a gente tem uma coordenadora que é a Ariadne, tá? Que não está aqui, e temos um estagiário agora recentemente em tecnologia da informação, que a Juliana também vai falar um pouquinho mais para frente disso com a gente, tá? Aqui apresentando a BASF para vocês, não sei se todo mundo conhece a BASF, mas a BASF é uma empresa alemã, né, uma das maiores empresas químicas do mundo, né, ela tem vários ramos de atividade, químicos, materiais de performance, soluções industriais, a parte de catalisadores, nutrição e cuidados, a parte de agro. Então a BASF tem bastante áreas, né, de atuação. Então nossa área fiscal, por conta de toda essa mescla de atividades que a BASF tem, é bem complexa, né? E aqui abaixo a gente tem um pouco das parcerias e reconhecimentos que a gente tem aí no mundo e localmente. Tá? Agora falando um pouco de inovação na BASF, né? Não falando de Tex, mas na BASF como um todo, a BASF é uma empresa que investe muito em tecnologia. A BASF inaugurou recentemente o primeiro centro de experiências científicas digitais daqui da América do Sul, fica ali no Morumbi. Tá? É um centro que é super digital,
A gente tem sessões de design thinking, a gente tem palestras, a gente tem diversos eventos nesse centro aí de experiências. Convido vocês a conhecerem um pouquinho mais aí com QR Code. Vocês mirarem a câmera aí, vocês vão ver que é um local mesmo para conectar startups, colaboradores, ONGs e parceiros, né? Então, se você também quiser trazer um evento para esse centro para esse centro de experiência, você também pode levar seu evento, conversa com o pessoal lá do Nono, que sempre, quando é assunto digital, quando é assunto de tecnologia, eles estão sempre dando ouvidos, é bem legal, fica lá no Morumbi, agora por conta da pandemia, óbvio, está fechado, mas assim que normalizar, a gente também recebe alguns eventos e abertos ao público também, se vocês entrarem aí no site, vocês vão ver alguns eventos que já teve, que tem inclusive alguns gravados lá, tá? Acho que da minha parte é isso. Agora eu vou passar para a Juliana, que ela vai falar um pouco sobre a transformação digital aí do nosso dia a dia. Obrigado, Denis. Boa noite, gente, tudo bem? A ideia aqui é a gente passar um pouquinho da nossa trajetória, né, de como nós chegamos aí a um time de Techs Innovation. Então, é importante ressaltar que em 2017, nós começamos um projeto de troca do nosso sistema fiscal. E basicamente esse time, né, que vocês conheceram hoje, com mais algumas pessoas, fizemos parte desse projeto. E ali a gente conseguiu, assim, agregar um conhecimento muito grande da parte sistêmica, e como que funcionava o sistema fiscal, dando uma abertura e uma amplitude aí de conhecimento para a gente, não só da parte tributária, mas também da parte de tecnologia e sistema. Ali também a gente já desenvolveu algumas macros em Excel, scripts no SAP, a gente utiliza o SAP como RP na base. E aí a gente já tinha um viés um pouco mais de tecnologia, mas ainda voltados para a área de compliance. E aí em 2018, depois que nós implementamos esse sistema fiscal, foi possibilitado a gente desenvolver alguns BIs dentro da área. Então, a gente começou a utilizar ferramentas como Tableau, Power BI, a gente vai falar mais um pouquinho da integração deles com o Alteryx mais para frente, e aí a gente começou a trabalhar com esses dados, com a transformação desses dados. Em 2019, oficialmente, criou-se esse time de Techs Innovation. Então, basicamente, né, começou com eu, o Rafa, o Denis, e nós tínhamos mais duas pessoas que cuidavam da parte sistêmica, mas dentro do SAP, parametrizações, configurações, mudanças de nota fiscal. Esse ano, em 2020, decidiu-se que essas duas funções iriam para a compliance e nós ficaríamos focados mesmo em trazer inovação e digitalização para dentro da área de tech. E aí, lá em 2019, a gente começou a desenvolver já alguns RPAs, então, sem conhecimento nenhum de TI, vocês viram que nossa formação é administrador, contador, então, a gente começou ali a fazer esses desenvolvimentos de RPA, foi um grande desafio. Hoje, a gente já tem vários RPAs funcionando dentro da área, e a gente também começou a fazer algumas automatizações utilizando outras ferramentas. E aí, começou ali, a gente conheceu o Alteryx. E aí, em 2020, a gente entendeu que o Alteryx dava uma grande oportunidade para a gente integrar essas soluções. Então, solução de RPA, solução de BI, que no nosso caso a gente usa o Tableau. E também a gente está tentando voltar um pouquinho agora para esse gerenciamento dessas automações. Para a gente saber quanto tempo a gente ganhou, qual que é o nosso resultado, o que a gente alcançou com isso, tá? E aí, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais foram os nossos desafios depois que a gente criou essa área. Então, a expectativa muito da base era que a gente fosse para o mercado e trouxesse algumas soluções para a área de techs. Só que quando a gente chegou no mercado, a gente viu que o mercado ele não tratava muito bem as particularidades. E como qualquer empresa grande, a gente tem uma série de particularidades. A gente tem vários negócios, então cada um tem a sua especificação. Então, nós entendemos que ali não seria talvez um caminho tão fácil. Além disso, a gente tinha toda a burocracia, porque contratar um fornecedor externo, a gente precisava passar por TI, a gente tinha toda uma aprovação de budget.
Enfim, era uma burocracia que às vezes tardia muito a solução que a gente queria naquele momento. E quando a gente trazia alguém do mercado, dificilmente a gente tinha alguém com a mescla do conhecimento fiscal e conhecimento de TI. Normalmente a pessoa ou conhecia de fiscal ou conhecia de TI. Aí a gente pensou, tá, então vamos fazer nós mesmos. Mas nós não conhecíamos de tecnologia, né? A gente sabia fazer uma macro, sabia trabalhar com Excel, sabia fazer um Axis ali, mas não era a nossa formação. E aí, como que a gente solucionou isso? Então, o Alteryx, ele veio para solucionar esse nosso problema. Nós identificamos que era possível fazer a criação de fluxos, automatizar alguns processos, sem necessariamente conhecer de programação, conhecer de banco de dados, e sim tendo uma visão mesmo do processo. Além da gente ter a flexibilidade de poder criar conforme as nossas particularidades, conforme a necessidade do time de techs da BASF naquele momento. E a gente tem total autonomia, a gente não depende de TI para construir nada. Então, quando a gente vê uma necessidade ali, a gente já sai construindo o fluxo, já compartilha ele com os nossos colegas das outras células, e aí o processo está mais automatizado e mais robusto. Eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai dar alguns exemplos para a gente de alguns fluxos que nós fizemos já dentro aí do time de tech. Olá pessoal, boa tarde, sou o Rafael. Conforme a Juliana comentou, vou apresentar para vocês alguns fluxos que nós criamos aí que facilitam o nosso dia a dia, tá? Então, o primeiro é referente ao sistema legado. Conforme a Juliana comentou também, tivemos a mudança da nossa solução fiscal, né? E aí, na área fiscal, é sempre necessário ter acesso às informações de exercícios anteriores, seja para atender uma fiscalização ou para fazer um planejamento tributário. Então, nós conseguimos essas informações. Era um processo moroso, demandava um certo tempo do analista fazendo as extrações, juntando os arquivos e fazendo os cruzamentos necessários, tá? Então, para facilitar, criamos um fluxo que está conectado com os arquivos do sistema legado. O Alteryx lê todas as informações e faz o tratamento dos dados antes de extrairmos em relatório, arquivo TXT ou conectar em alguma outra ferramenta, né? No caso, a Ju comentou do Tableau, que a gente utiliza também, então o Alteryx tem essa conversa simultânea assim, com o Tableau. Aí no próximo slide, eu vou comentar sobre o fluxo de transformação com o SPED. Transformar o SPED em Excel. Então, nós criamos um fluxo que ele transforma o SPED em Excel o formato de relatório. E aí, desta forma, conseguimos realizar diversos cruzamentos. Por exemplo, SAP versus SPED, XML da nota fiscal versus SPED. E também conseguimos utilizar as informações deste relatório para fiscalização ou levantamento de informações no geral. O próximo slide temos outros fluxos que nós criamos e que facilitam o nosso dia a dia também, tá? Como eu comentei, abrir o XML e transformar em relatório. A gente consegue abrir esse arquivo do XML, transformar em relatório e cruzar com nossa apuração, com o SPED, verificar se há alguma inconsistência, tá? Tem também encontrar os arquivos na pasta da rede, fluxo para envio de e-mail automático, utilização de banco de dados, fluxos de atualização das bases dos BIs, transformar outros SPED em Excel, exemplo, contribuições, fluxo de análise de operação para projetos. Tá? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês um fluxo que nós criamos para fazer a PERDComp, com base no SPED. Tá? Então, utilizamos a mesma lógica do fluxo de transformar SPED em Excel e criamos as regras para ter as informações conforme o layout da PERDComp. Então, o fluxo funciona basicamente da seguinte forma. Ele lê os arquivos do SPED em uma pasta na rede, faz a segregação dos blocos dos SPEDs, depois é feito o tratamento dos dados e a adequação do layout da PERDComp. Aí, no final do fluxo, temos dois arquivos. Um em TXT, que é para importar no arquivo da Receita Federal, da PERDComp, e o outro em Excel para dar suporte ao analista, para ele verificar se há alguma inconsistência. E aí, então, dessa forma, o analista não precisa se preocupar em criar o formato da PERDComp, tratar os dados. Ele só precisa simplesmente importar e trabalhar com o arquivo. Não vai ter que estruturar, não precisa fazer nenhum tipo de formatação.
Agora eu passo a palavra para o Denis novamente. Bom, na verdade, eu vou Ju, comentar perdão. mais um pouquinho, imagina. Eu vou dar um outro exemplo aqui. A gente tinha um processo um pouco moroso para fazer o controle de notas fiscais de entrada, porque a gente tinha informações de diversos lugares, e eram muitas informações, o volume era grande, e fazer tudo isso no Excel demorava cerca de 2 dias para a gente conseguir obter a informação. Então, nós desenvolvemos um fluxo no Alteryx. O que esse fluxo faz? Primeiro, antes de chegar no Alteryx, a gente tem uma solução, né, que faz a gestão de arquivo XML. E aí, a gente tem um robô que conecta nessa solução, puxa esses dados de arquivo XML e aí imputa essas informações no fluxo do Alteryx. O Alteryx já atualiza essas informações no nosso banco de dados, que a gente tem aqui em Tex. E aí a gente usa o Alteryx também para fazer um tratamento desses dados. O que é isso? Então, além das informações do XML, nós cruzamos essas informações com o livro fiscal. Nós utilizamos o software fiscal TDF, que é da própria SAP. Então, o TDF ele roda em HANA, então a conexão é nativa com o Alteryx. Então, a gente consegue fazer isso de forma online. Então, a gente cruza informação de XML versus livro fiscal, informação de entrada física e entrada financeira, para quem trabalha no mundo da SAP, famosa Mirimigo. A gente também cruza com os nossos controles de portaria, manifesto do destinatário, se por algum motivo a gente recusou essa nota, ou realmente a gente já deu ciência da alteração. E também as informações de pedido e de compra e requisição. Para quê? Para a gente conseguir identificar o responsável. Caso tenha alguma pendência de escrituração, a gente contata esse responsável para que ele sane essa pendência. E aí, todo esse tratamento de dados, ele é feito dentro do Alteryx. E o que o nosso analista final ele tem? Ele tem um relatório em Excel, que ele extrai, tá? E aí ele não perde mais tempo, mais esses 2 dias construindo o relatório, ele olha diretamente esse relatório em Excel e ele só ganha esses 2 dias para fazer a análise, ver onde que está o problema, qual área que deixou de passar pelo processo de escrituração de nota. E a gente também alimenta, que aí é uma conexão que a gente faz com o Tableau, a gente alimenta o banco de dados do Tableau e já tem essas informações em dashboards para ter uma informação mais gerencial, tá? E aí a gente reporta isso para a nossa liderança. E recentemente a gente também implementou, utilizando o Alteryx, uma solução que envia e-mail para os requisitantes. Então, passou por todo o processo, a gente não encontrou o documento escriturado, né, lançado nos nossos sistemas, o Alteryx tem uma lógica que a gente construiu um fluxo, ele já manda um e-mail para o requisitante cobrando a regularização dessa pendência, tá? No próximo slide tem o fluxo no Alteryx, para vocês verem quanto tratamento de dados a gente tem, tá? Então, é bem grande, então fazer isso no Excel demorava. Então, cada caixinha dessa do Alteryx faz uma função, e aí a gente tem o resultado final que a gente espera. Agora eu vou devolver a palavra para o Denis. Vou falar agora para vocês de um case também que a gente tem, que é o monitoramento, né, das entregas das obrigações acessórias, né? Por a gente ter vários negócios, a gente tem muita empresa espalhada pelo Brasil inteiro, né? A gente tem muita GST, muita GIA, então fazer o controle de todos esses arquivos na rede para saber se todos foram entregues era uma atividade que era feita manual, né? Daí a gente recebeu essa solicitação do pessoal de compliance, que eles queriam alguma automatização que conseguisse, de alguma forma, identificar se aquele arquivo foi entregue, né? Se tem o recibo da obrigação acessória salva na rede. Por exemplo, para o SPED tem um .rec, para a GIA tem
tem um ponto PDF lá, um recibo de entrega, para GST também tem um ponto PDF lá de entrega, né? Então aqui a gente conectou a Alteryx em aproximadamente 200 pastas na nossa rede, tá? Isso daqui é mensal, então ele tem uma regra lá que ele consegue olhar a partir do mês de competência da obrigação acessória, ele olha o mês, ele olha 200 pastas pela competência, né? Tem mais ou menos 44 regras cadastradas para ele analisar se o PDF se no nome do documento PDF contém a palavra recibo de entrega, se tem o nome da filial, se a competência está correta. Se ele identifica qualquer inconsistência nesses arquivos ou não identifica o arquivo que está lá salvo na rede, ele envia automaticamente um e-mail para o analista responsável pela entrega dessa obrigação acessória, informando para o analista, ó, a filial 123 da competência tal, a obrigação tal, da UF tal, não foi entregue, não foi identificado o recibo na rede, por favor verificar. E paralelamente a isso, ele envia esses mesmos dados de inconsistência para o Tableau, né, e a gente também consegue ter um dashboard para o analista sênior responsável pela atividade, para ele monitorar e falar para o analista que está performando a entrega da obrigação. Está faltando o recibo da atividade tal, você já recebeu o e-mail, por que não está na rede? Então ele vai cobrar o analista. E também tem um arquivo Excel que é salvo na rede também, caso o analista senior queira fazer algum tipo de análise, algum tipo de reporte também tem um arquivo lá Excel salvo na rede. Tá? Então aqui embaixo é o fluxo, né, que a gente fez no Alteryx. Vale a pena também ressaltar que esses fluxos que a gente constrói também não necessariamente precisa do Alteryx Desktop para você conseguir rodar esse fluxo. Quem tem a licença do Alteryx Desktop aqui dentro de Tex Innovation é eu, Rafa e a Juliana, né? Então a gente constrói esse fluxo e a gente sobe esses fluxos dentro de um server da Alteryx, tá? E dentro desse server da Alteryx, qualquer pessoa tem autonomia de rodar esse fluxo. Por exemplo, a Ju fez aquele case anterior, super gigante lá. Não necessariamente a pessoa de compliance que vai ter que rodar esse fluxo precisa ter o Alteryx instalado na máquina dela. Ela pode simplesmente entrar lá no portal server da Alteryx e rodar esse fluxo e ter o insight que ela precisa. Tá? E também, caso a gente queira um processo mais automático, que é o caso desse daqui, ele roda automaticamente durante alguns dias do mês. Por exemplo, a gente tem a entrega do SPED, por exemplo, no dia 15 do mês. Então, ele vai lá no dia 15, vai rodar e ver se tem algum arquivo pendente, informar o analista e a analista sênior do processo, para eles saberem que a obrigação foi entregue. Tá? Aqui falando um pouco sobre futuro, né, a gente já avançou bastante na integração de ferramentas, no tratamento de dados fiscais, né, a gente tem diversos outros cases dentro do Alteryx, né, e nosso futuro é transformar isso em modelos preditivos, né, a gente conseguir de repente saber quanto de imposto a gente vai pagar no próximo mês, com base nos dados do passado, ter uma análise preditiva para fazer fluxo de caixa, quanto a gente vai pagar de imposto. Então, a gente tem todos os dados na mão, tem todos os dados já estão praticamente prontos só para fazer análise, né? Então, por que não fazer uma predição nos dados fiscais? Até para a questão de planning, aquisição de novas empresas, enfim. O dado dentro da área fiscal é um dado muito vivo, a gente tem o dado em tempo real, a gente tem todas as emissões, todas as escriturações. Então, nosso próximo passo aí é fazer um modelo preditivo para conseguir identificar melhores insights. Tá? A gente deixa aqui nosso contato também, br.texinnovation@basf.com. Caso vocês tenham alguma dúvida dos cases que a gente apresentou ou quer que a gente faça um benchmark, de repente, de algum case em específico, a gente tem diversos outros cases de RPA também. Fique à vontade de entrar em contato com a gente, tá? A gente sempre deixa nosso contato, tanto eu, a Ju e o Rafa, a gente sempre está respondendo o pessoal. Pode entrar em contato com a gente que a gente responde sim. Tá? Acho que da apresentação era isso. Não sei se tem alguma dúvida agora. Acho que a gente tem umas perguntinhas, né?
Denis, Não, vamos esperar o Carlos aqui. De volta, de volta. É que eu não estou visualizando o chat. Se tiver alguma pergunta, cara, você consegue fazer pra gente? Ou o Murilo? Ah, legal. Compartilhando a tela. Eu vou repetir uma, então, que foi colocada para a gente, né, saindo aqui da questão de tax, né, mas vendo do ponto de vista de auditoria, né, que vantagem ou que funcionalidades uma tecnologia como a Alteryx daria para um auditor, né? Eu coloquei a resposta lá do ponto de vista da tecnologia, né, de facilitar o acesso a qualquer fonte de dados, o dado pode vir enquadrado, o auditor consegue trabalhar sem depender de nenhum recurso técnico adicional e nem da área de TI, né? Ele tem autonomia a fazer isso. Além disso, vocês conseguem imaginar mais alguma coisa que escapou? Sim, a gente costuma falar que os dados dentro de um ERP é muito estruturado, né? Se você construir um fluxo que conecta, por exemplo, com o SAP, que os dados vêm estruturados, tabela, você consegue rodar esse fluxo para qualquer SAP, né? As tabelas do SAP são sempre com os campos iguais, sempre a mesma formatação. Então, por exemplo, um auditor que faz aquela análise daqueles documentos, todo mês ou todo ano, não sei, ele consegue construir um fluxo que ele vai usar para o resto da vida, que as informações do SAP sempre vão estar estruturadas, né? Além disso, como a gente fala de auditoria, ele pega um período muito grande de dados, uma infinidade de dados, principalmente dados contábeis, tem milhões de linhas, às vezes, o Alteryx trabalha com uma base de dados gigantesca que o Excel não trabalha. Ele consegue processar milhões de linhas em minutos, em segundos, coisa que é impossível você fazer isso com Excel e fazer uma amostragem tão boa assim com Excel. Com o Alteryx você consegue fazer uma amostragem muito melhor, né, para a questão de auditoria. Show. Acho que é isso aí mesmo. E uma questão é que também, até do ponto de vista dos cases que vocês apresentaram, né, normalmente isso não é que as empresas não façam esses processos, eu acho que a questão é que elas fazem isso de uma outra forma, que geralmente tem muito trabalho manual, com um ferramental que não é adequado, isso gera uma sobrecarga de trabalho, geralmente pode levar a uma situação de erro, não dá chance para serem analíticos, né? E em muitos casos é aquele trabalhão do Excel, né? Copia, cola, repete, copia, cola, repete, copia, cola, repete, reza para o mês que vem a planilha não mudar e faz tudo de novo. E acho que a grande questão com o Alteryx é o fluxo ali. Vocês mostraram já uma foto da realidade de vocês depois de alguns meses, se não anos, já utilizando a ferramenta, né? Ou seja, vocês já colocaram todos os tipos de controle e consistência. Então, vocês já deixaram o fluxo turbinado. Provavelmente ele não nasceu daquele jeito, ele nasceu mais simples e vocês foram melhorando ao longo do tempo, né? E o legal é que uma vez feito, né, diferente do Excel, depois é só dar play, né? Ele vai rodar. Diferente da outra tecnologia, você tem que ficar todo mês, copia, Sim. cola, repete, copia, cola, repete. Sim, exatamente isso. A gente tinha muita dificuldade em levantamento de dados, fazer PROC-V de várias planilhas, inclusive o case que a Juliana falou reflete muito isso, que a pessoa precisava juntar diversas bases para formar uma base de análise. Não, o Alteryx já entrega a base formada para ele, só precisa analisar. Quer falar um pouco mais, Ju? Esse case, por exemplo, era uma rotina que a pessoa tinha a cada 15 dias, então a cada 15 dias ela perdia 2 a 3 dias fazendo isso. E aí, quando a gente implementa o fluxo do Alteryx, ele roda em 28 minutos e a pessoa pode colocar ele para rodar e fazer outras coisas, né? Não necessariamente ficar lá esperando rodar. E tem uma função também no Gallery que é de schedular, né, o fluxo. Então, a gente usa muito também. Então, a gente schedula ele para rodar todo dia às 7 horas da manhã. Todo dia às 7 horas da manhã ele roda e aí tem a opção de ou enviar um e-mail para a pessoa ou salvar num determinado lugar na rede compartilhada. Então, é bem interessante. Excelente. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Tem uma pergunta da Dora para mim, perguntando se é uma ferramenta factível para empresas de médio porte que não tem o pessoal próprio de TI.
Certamente, acho que é um dos melhores casos, porque essencialmente o que você vai precisar é licenciar o software e instalar ele num notebook ou um PC desktop. Ele não precisa de áreas de armazenamento, não precisa de uma configuração de alguém de tecnologia. Então, ele é o mais recomendável justamente para uma empresa que não tem esse suporte e você vai conseguir render muito, tá? Eu tenho cliente de médio porte que eles têm uma licença e a pessoa se empolgou tanto que hoje ela tem 200 fluxos automatizados com essa uma licença. Então, tirou leite de pedra, literalmente, né? Então, dá para fazer muita coisa. E a segunda pergunta, acho que bem legal. Só porque eu estava com a palavra, vou dar primeiro pitaco, depois vocês complementam. A pergunta da Auri ou Auri, perdão, desculpa. Na opinião de vocês, qual seria o primeiro processo ou fluxo que vocês recomendam começar com a automação, né? Eu diria que é aquele mais trabalhoso para você e que provavelmente é aquele que você mais xinga todos os meses quando vai fazer. Que você tem que pegar, que você fala, poxa, de novo esse arquivo, de novo o cara mandou layout errado, daí copia, cola. O que te dá mais trabalho e que tem um monte de planilha, arquivo, torto, essencialmente aquele que você mais xinga é o primeiro candidato a ser automatizado. Sim, concordamos. Um dos primeiros cases que a gente teve aqui, que não foi nem nosso aqui, foi de um colega nosso, do Carlos, que é inclusive seu xará. Ele construiu um case para planning, né? Ele não era de Tex Innovation, ele era analista de planning mesmo, então ele precisava conectar várias bases para fazer os insights que eles precisavam lá para determinado número, né? Então, ele que foi, colocou a cara a tapa, foi aprender, conectou, na hora que viu, estava com o dado pronto na mão. Né? Então, e era aquele mais trabalhoso que nem você falou, aquele que para um cara de planning fazer, né, ele demorava 4, 5 dias para montar o número na mão, no Alteryx um fluxo ele executava e tinha o número na mão. Né? E era o mais trabalhoso de todos, que hoje a Juliana está trabalhando para automatizar mais ainda esse fluxo. Né, porque ele estava bem manual ainda, apesar de ser um fluxo no Alteryx que eles rodavam em 1 hora, Agora a Juliana está trabalhando para ser uma conexão nativa com o nosso banco de dados, então ter esse número mais rápido, né, Ju? Uma dica que eu dou é você fazer por partes, né? Então, quando o processo é muito grande, esse processo que até que o Denis mencionou agora, que a gente está fazendo a automatização dele, que é de apuração, então a gente pegou a apuração, vamos começar por ICMS. Vamos começar por ICMS do estado de São Paulo. ICMS do estado de São Paulo, da filial XPTO. Então, primeiro começar, tá funcionando, vamos para o próximo. Por quê? O Alteryx, ele dá essa flexibilidade, né? Então, não tem problema você ter que depois voltar, colocar alguma coisa ali no meio que seja necessário. E aí você começa a entregar pequenos resultados, né? E aí, ao longo da cadeia, para aí no fim você ter o boom aí, o grande resultado. Então, é uma dica que eu dou. E até para te incentivar a mexer, né? A gostar do Alteryx. Você fala, olha, funcionou, fiz isso aqui, funcionou. Então, você vai aprendendo e pegando gosto. Tem muito disso com o Alteryx, né? De a primeira impressão você fala assim, meu, é um pouco complicado. Aí você arrasta a primeira caixinha, arrasta a segunda, na terceira você fala assim, putz, essa aqui é a minha praia, vamos embora. Exatamente. E acho que é bem isso aí, eu começar a trazer a conversa, né, para quem ficou curioso, como que eu começo, né? Acho que as perguntas estavam norteando por aí, né? E acho que assim, do ponto de vista Alteryx, né, eu deixei 2 links aqui para vocês no chat. Um deles é um link para que vocês consigam uma licença temporária de 30 dias, para que vocês possam praticar. E o segundo link é da nossa comunidade Alteryx, ela é gratuita, só tem que fazer um cadastro, pode ser o e-mail pessoal mesmo, não precisa ser o corporativo. E nessa comunidade vocês vão ter uma série de treinamentos gratuitos, em inglês e em português. O repertório em inglês está maior, mas tem bastante coisa em português, então é tudo gratuito, videoaulas.
Tem treinamentos mesmo formais, online, que também são gratuitos. E profissionalmente falando, das 4 certificações Alteryx, 3 são gratuitas também, feitas também pela comunidade. E assim, é uma tecnologia que está em voga, vários clientes, empresas indo atrás. Garanto para vocês que uma certificação Alteryx faz chover visitas no LinkedIn de vocês. É muito bacana mesmo esse efeito que tem esse domínio de conhecimento para esse tipo de tecnologia. Então, acho que é por aí, corroborando com as dicas da Ju. São pequenos passos, se permitam um salto de fé, né? Porque quando você abre a telinha do Alteryx, é uma tela em branco com um monte de caixinha em cima, você fala, meu Deus, onde eu começo? Então começa na comunidade, com os vídeos, faça os exercícios práticos, é tudo gratuito, e começa aos poucos. Acho que é essa a ideia. Antes de correr, tem que engatinhar, e é muito facinho. E evolui muito rápido, tá, gente? Assim, eu tive um outro case de um cliente também contador, ele baixou a Trial sozinho, e em 4 horas que ele dedicou lá, ele conseguiu fazer uma automação que para ele era importante, e ele nunca tinha programado nem nada. Então isso é comum, tá? Então pode ser assim que algumas poucas horas, alguns poucos dias, vocês consigam fazer coisas bem legais. Sim, a comunidade é muito, 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 muito legal. A comunidade da Alteryx, eles respondem muito rápido. Aliás, toda dificuldade que você tiver, se procurar lá, você vai achar. Acho que tem muita coisa, tem dados desde 2016, 2017 lá. Você procura isso e sua resposta está lá. O Rafa, esses dias o Rafa estava quebrando a cabeça lá, o Rafa procurou na internet, achou as dicas lá, é bem, bem legal. Pessoal, eu achei excelente o conteúdo, muito bacana, e com certeza dá para ver que a junção de conhecimento de negócio, conhecimento técnico, com uma ferramenta poderosa, o resultado deu para ver aí que é um resultado impressionante. De fato, a inovação na área tributária tem sido buscada aí por muitas empresas e dá para ver que tem muita coisa a ser feita e que muita coisa boa para colher de resultados, né? Que dica que vocês dão para as empresas que estão aí começando essa jornada que vocês já começaram lá atrás? Por onde elas começam? Aí, abro para vocês aí falarem um pouquinho aí. Quer falar, Gil, primeiro? Pode ser. Eu acho que primeiro é você identificar as pessoas que têm familiaridade com as ferramentas. Acho que naturalmente isso fica evidente dentro de um time. E investir naquela pessoa, você não precisa necessariamente investir dinheiro, mas de repente você remaneja algumas atividades dela para ela ter mais tempo para se dedicar a essas automações. E com certeza você vai conseguir aí um resultado bem grande, assim, bem significativo, como a gente tem conseguido aqui na base. Falando na prática é bem difícil, né? Você falar assim, putz, como que a gente vai começar uma área de inovação? Mas é isso mesmo que a Gil falou, libera o tempo do cara, deixa ele estudar. Acho que nossa liderança aqui foi muito clara nisso, né? Assim, a gente tem o case para atacar, vamos estudar, vamos ver vídeo no YouTube, vamos pesquisar sobre Alteryx, vamos pesquisar sobre RPA, vamos ir para cima. E deu certo, né? Acho que o start é mais difícil, mas depois que starta, acho que é natural. Quando a pessoa se interessa por tecnologia, é natural, flui, né? A gente costuma falar que fluiu aqui na base. A gente começou pequenininho, o Tex Innovation começou entregando coisas pequenininhas, hoje a gente entrega coisas super complexas. Né? Fluiu, foi natural mesmo. Acho que complementando, né, essa visão excelente aí da BASF, eu tenho contato com várias empresas de diversos segmentos, bancos, telecom, varejistas, fintechs, de qualquer porte, em diversas áreas. E, assim, principalmente na área de finanças, seja na contabilidade, na auditoria, no fiscal, enfim, seja qual departamento, esse movimento é de baixo para cima. E ele acontece levado pelas pessoas. A grande mudança desse, que a gente vê mesmo, o impacto, são pessoas que
encaram essa problemática não para reclamar, mas para querer mudar, e enxergam que o profissional de finanças do futuro, ele não vai bastar ele conhecer a HP12C e o Excel, né? Ele vai ter que dominar também tecnologias de vanguarda. E a partir daí, né, é bem um foco de prototipação, né? Porque assim, dificilmente eu vejo nas empresas que vem um gestor e fala, não, você vai reservar esse tempo, vocês vão fazer isso, vocês vão poder... Não pode nada, você vai ter que entregar lá o fechamento contábil, a conciliação, o dia a dia segue, né? Mas o que as pessoas geralmente fazem é o quê? Acessa esses recursos que nós temos gratuitos, trabalha com a ferramenta, pega um caso de uso que ele sabe que é impactante, pelo menos para o departamento, e apresenta um protótipo para o chefe e vende essa ideia, né? E isso é um embrião, né? E aí ele costuma pegar um colega, vai recrutando outros, né? Então depois que o bichinho pica, né? Então costuma ter uma adesão, né? A primeira curva é um pouco mais acentuada, e depois que na prática se vêem os ganhos, isso costuma fluir melhor. Muito bacana. Eu acho que para todos nós, para mim, foi muito gratificante, um conteúdo muito bacana. Acho que para todos também que participaram aqui, tenho certeza que sairão daqui, no mínimo, questionando e se desafiando a avançarem um pouco mais na questão de inovação. Ao Carlos, agradeço aí a parceria de sempre da Alteryx, o time da BASF, e esperamos vocês na NEFAC trazendo outros cases. Vocês têm muito conteúdo e assim é muito bacana compartilhar essa transformação com outras empresas também que estão no mesmo desafio, e essa troca acho que é muito bacana. Aí passo para vocês para fazerem as considerações finais aí desse nosso bate-papo. Perfeito. Eu agradeço demais, Edilson, pela parceria. É um prazer estar aqui com vocês. E será uma honra poder voltar para falar com esse grupo tão bacana. Já deixo aqui o desafio, se os participantes de hoje tiverem sugestões de temáticas relacionadas a dados analytics, enfim, questões relacionadas aí à vanguarda, aprendizagem de máquina, preditivos, enfim. Se tiver alguma coisa a ver com dados, coloca aí para a gente o desafio, a gente busca trazer conteúdo para vocês. E agradecer demais a parceria com a BASF. Acho que é a prova de que quando o relacionamento do fornecedor com o cliente ele é aberto e a gente tem oportunidades como esta, a gente cria muito mais. Então, para mim não é um cliente, é um parceiro e é um prazer trabalhar dessa forma. A gente que agradece a parceria. Acho que a gente fala de coisas que a gente gosta, né? A gente não tem como dar um depoimento de uma coisa que a gente não gosta. A Alteryx é um super case. Acho que se vocês forem para o mundo Alteryx, não vão se arrepender. A gente deixa aqui também nosso contato novamente, br.texinnovation. Vamos falar sim sobre tecnologia, vamos falar sobre área fiscal. A gente tem muito aí para acrescentar sobre digitalização na área fiscal. Se quiser contratar a gente, fique à vontade. Se tiver outros eventos, quiser convidar a gente está aberto também. E é isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigada mesmo. Então, estamos abertos. A gente adora falar de tecnologia e inovação, então pode chamar a gente. Obrigado, pessoal. Joia. Eu agradeço em nome da NEFAC mais uma vez a presença de todos, a participação de todo o time da BASF, também do Carlos da Alteryx. E convido a todos para que possam participar de todos os eventos, nossos eventos da NEFAC. A NEFAC ela atua na área de administração, contábil e finanças, e principalmente tem uma vertente de tecnologia muito forte e uma vertente também de tributos. Então, todos são convidados para nos acompanharem e também compartilharem com a gente dos nossos eventos. Vocês podem olhar no site, temos várias agendas, e nesse momento em especial, nessa jornada do final do ano, temos uma agenda especial por conta do Troféu Transparência, que a NEFAC é uma entidade que premia e busca sempre evidenciar as empresas que trabalham com governanças avançadas e níveis de transparência, principalmente nas demonstrações financeiras. Então, essa jornada, até o final do ano, teremos vários eventos, como Meeting Days, algumas reuniões especiais com os CEOs e CFOs, falando um pouquinho de governança e principalmente da questão da transparência e da melhor informação disponibilizada aos diferentes stakeholders. Então, tem bastante coisa bacana. Fica o convite para vocês e
Mais uma vez, uma boa noite. Esperamos vocês nas próximas oportunidades. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Obrigado, gente. Abraço. Pessoal.